mudar de assunto agora e vamos falar sobre doença celíaca. Sabe o que é isso, Anderson? Olha, não sei. Sinceramente, não sei. Você sabe, Matheus, o que é a doença celíaca? Não. Você sabe, tem Pedro? algumas perguntas, eu tenho algumas dúvidas, porque confunde com algumas situações que o pessoal fala que é celíaca e às vezes não é, né? Então, acaba tendo muitas dúvidas. Não somente eu, mas o pessoal que está em casa hoje também escutando. Pois então, estima-se que em torno de 1% da população mundial tenha a doença celíaca. Porém, não se pode iniciar o tratamento da doença com a isenção do glúten, sem investigação laboratorial ou histopatológica. Celíaco tem a ver com glúten, né? Com o consumo de glúten, né? E aí, para conversar sobre isso, nós convidamos alguém que entende do assunto, né? Que é o Dr. José Ciro de Moura Gomide, o Dr. Ciro, que vai conversar conosco, ele que é médico gastroenterologista, ou seja, alguém mais gabaritado não podia ter para poder falar sobre esse assunto. Tudo bem, Dr. Ciro? Boa tarde. Boa tarde ao time todo que estou conhecendo pela primeira vez. Muito obrigado, né? Pelo convite. E aí a doença celíaca, assim, tem bastante desconhecimento até no meio médico. Aí de nós 5 aqui, vocês 4 não conheciam. Então é uma doença crônica, é uma doença autoimune. Já vamos explicar o que é autoimune. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E ela é uma doença deflagrada pela ingestão do glúten. Então o glúten tem no trigo, cevada, aveia e centeio. Então qualquer preparado desses, se o paciente for celíaco, ele desenvolve a doença. O que é muito importante a gente entender é que os pacientes têm que ser geneticamente predispostos. Então não é assim, eu comi pão e eu passei mal, eu sou celíaco. Eu comi uma pizza, não. Aí o Matheus falou uma coisa muito interessante. Tem outras situações que parecem que a gente é celíaco e não é. E é verdade mesmo. Tem pessoas que são alérgicas ao trigo, tem pessoas que são sensíveis ao glúten e tem o doente celíaco clássico, né? E qual é a diferença, doutor? Porque eu já ouvi falar do celíaco, até porque por um familiar que durante uma época tinha uma, como é que se fala? Não é alergia a palavra? Pode ser alergia. Alergia ao glúten. Isso. E depois se verificou através de exames que não era nada disso, né? Isso. Mas qual é a diferença? O que caracteriza o celíaco? Isso é muito legal. Essa pergunta é interessante, porque assim, a alergia ao trigo é um processo alérgico normal. O paciente tem urticária, tem asma, tem espirro, tem aquela coisa como se fosse um processo alérgico, incha as pálpebras, etc. E isso não é um marcador que a gente faz, que é uma sorologia para o glúten. Isso vai dar negativo para a doença celíaca, mas pode ser feito um anticorpo, que é diferente, que é um marcador chamado IgE, para esse tipo de alergia. A doença celíaca, nós temos anticorpos específicos, que talvez seja importante falar ou não, mas assim, são antitransglutaminase, antiendomísio, e que sempre a gente tem que fazer a confirmação por biópsia, por endoscopia digestiva alta. Então, eu faço endoscopia, entro lá num pedacinho do intestino fino, chamado duodeno, e faço as biópsias seriadas e mando para o laboratório. A outra é que o trigo, ele tem o glúten, na verdade, né? Ele tem uma porção dele chamada frutano. E esse frutano, ele pode dar uma intolerância alimentar. Então o paciente pode ser sensível ao glúten, mas não desenvolver a doença. Porque essa doença, essa chance que vocês dão da gente expor isso é muito importante, porque você falou ali no começo, 1% da população mundial Então nós temos 150 mil habitantes em Brusque. Então 1.500 pessoas são celíacas. Entendeu? Isso é uma proporção direta. Eu, sem querer ser pretensioso, mas eu devo ter uns 400 pacientes celíacos. Onde é que estão os outros 900? Tomara que esteja no resto dos gastroenterologistas da região, que eu vou ficar muito feliz. Eu não quero todo mundo lá, não é esse o intuito. Mas assim, é muito importante a gente conscientizar. Então a diferença é que a doença celíaca, ela pode levar a lesões sérias. Você pode ter um tipo de câncer no intestino fino chamado linfoma T e pode ter um adenocarcinoma de linfoma, que é câncer, entendeu? Então é raro, a gente cada vez a gente deseja ver menos, mas isso existe e é uma coisa
totalmente prevenível, 100% prevenível. Basta fazer a dieta rigorosa. Doutor, há muita confusão essa questão da própria intolerância com a doença celíaca, porque a gente muitas vezes vê na internet tal situação e a pessoa vê aquilo nela própria e se automedica, podemos dizer assim, né? E ela fala, eu não sou celíaca, eu sou intolerante a tal situação. Há muita essa confusão hoje em dia ainda? Há muita confusão e hoje existe uma coisa mais deletéria ainda, mais grave, mais séria, que alguns profissionais da saúde não abalizados ou com desconhecimento, porque eu não acredito em maldade nisso, não posso acreditar, é assim, você está inflamado. Eu ouço isso muito no meu consultório. Eu fui no fulano, eu fui num outro profissional de saúde, pode ser nutricionista, médico, pode ser em vários profissionais. Você está inflamado, você tem que tirar o glúten. E se o paciente for celíaco, ele vai retardar esse diagnóstico. Porque você imagina uma coisa, a doença celíaca, um dos quadros mais evidentes dele é a diarreia crônica. Não vou falar de anemia, não vou falar de fadiga, não vou falar de nada. Então é dor abdominal, gases, distensão, constipação, diarreia crônica. Então, o que você não faz para melhorar uma diarreia crônica de 6 episódios por dia? Aí se você tira o glúten e você melhora, será que você era celíaco mesmo? Como é que eu vou fazer o exame para provar que você é ou que não é? Por quê? Para a gente dar o diagnóstico de doença celíaca, a gente faz uma anamnese, que é essa conversa, entrevista com o paciente. A gente faz a sorologia, que são os anticorpos específicos, e se der positivo, a gente faz biópsia do duodeno. Só que se a gente tira o glúten antes, fica isento de glúten, porque tem gente que consegue ficar isento como se fosse um celíaco. Tira tudo. Tira tudo. E aí o que acontece? Quando fazem os marcadores sanguíneos, dá negativo. Faz a endoscopia ainda e dá negativo. Aí eu tenho que chegar e falar assim, tá, Matheus, faz um favor, você vai ficar 6 semanas comendo glúten, ingerindo um pão, que no mínimo, né? No mínimo, para você deflagrar e você se machucar de novo, você vai falar, não vou fazer. Eu não tava sofrendo consigo... até agora. Exatamente, e vou botar sofrimento pra... isso. Você pode ter estomatite aftosa, que são aftas de repetição, você pode ter aquela dermatite herpetiforme que os dermatologistas... Então, é um universo muito grande. Você pode ter enxaqueca, as meninas, infertilidade, atraso menstrual, nas crianças perda de peso, mau humor, irritabilidade, insônia, distensão, gases. Então, assim, se você... Eu costumo brincar nisso. Você enxuga antes de tomar banho, fica um horror. E quando você vai ter que investigar, o custo disso aumenta. Não é só o problema, até emocional que isso leva para o paciente. Porque aí eu vou precisar fazer um exame genético, que não faz parte do cortejo usual. A gente faz, eu não falei em marcador genético, eu falei em marcadores sorológicos, né? E biópsia. E esse marcador genético é caríssimo. É uma coisa que convênio não paga. Então eu falo, agora eu preciso descartar que você tem a possibilidade de ser celíaco ou não. Então é uma confusão. Sempre a gente tem que investigar antes de tomar uma medida drástica dessa. E vamos supor que esses 900 ainda não sabem que tem, né? Existe algum sintoma, por exemplo, assim, que é muito evidente para, ou porque, pelo que eu estava aqui prestando atenção do doutor falar, às vezes e não é, né? É muito difícil, mas existe um sintoma, não. A pessoa, se sentir esse sintoma, ela deve procurar o doutor? Essa sua pergunta é muito boa, porque nós temos 3 facetas da doença celíaca. Tem os pacientes totalmente assintomáticos, que não tem sintoma nenhum e vai fazer um check-up. Aí você chega lá, Ciro, eu quero fazer um check-up aqui, eu quero ver minhas vitaminas, não sei o que, eu olho e falo, sua vitamina B12 está muito baixa. Sua vitamina D está baixa. Você está com uma ferritina, você está em anemia? Você é um rapaz, você não menstrua, então da onde que você pode ter anemia? Então, ali, o médico tem que ter uma experiência, boa vontade e fazer uma coisa criteriosa. Por quê? Qual é o descarte disso? Faz parte a gente investigar a doença celíaca. Por quê? As vilosidades, aquelas ondinhas do intestino, elas são igual os meus dedos assim, ó. Então isso nas pessoas normais, supondo que nós 5 não sejamos celíacos. Quando há uma atrofia, é como se ficasse a pontinha dos meus dedos aqui, não tem mais área de absorção.
Então você tem deficiência de vitamina, você tem deficiência de ferro, de folato, você tem uma diarreia crônica, e isso vem todo com cortejo. Então tem manifestação típica, que é diarreia crônica, fadiga, anemia, nos idosos osteoporose, atraso menstrual, tem infertilidade. Algumas, eu já dei diagnóstico de doença celíaca numa paciente que teve 3 abortos de repetição. 3 abortos de repetição. Então, assim, aí vai no ginecologista e tem que ser investigado isso. Tem que ser investigado. Então, essa sua pergunta é muito boa, e tem alguns pacientes que têm, como é uma doença autoimune, tem outras doenças autoimunes. Então, a diabetes insulino dependente, que a gente chama de tipo 1. Tem gente que tem tireoidite de Hashimoto, é muito comum isso nas mulheres, porque a prevalência que o Valdomiro falou é 1% da população, mas se for pegar entre os sexos, são 3 mulheres para cada homem em média. Então, é uma doença que tem uma prevalência também feminina, não é uma exclusividade, é uma prevalência. Então, para cada 4 pacientes diagnosticados, 3 são mulheres, né? Então, e esses sintomas extraintestinais, afta de repetição, dermatite herpetiforme, psoríase, então isso pode estar relacionado com glúten. Faz um marcador sorológico, qualquer médico tem capacidade de fazer isso, pede o anticorpo certinho e vê, deu positivo, é mandatório fazer uma endoscopia digestiva alta com biópsia, entendeu? Agora, doutor, o senhor coloca aí a parte de que isso tem que ter uma predisposição genética. Então, quanto antes fizer uma avaliação, melhor, porque muita gente nasce, cresce, chega numa certa idade sem saber que tem. Qual seria o momento ideal aí para poder buscar um diagnóstico aí? E aí eu tô falando aqui para os pais ou para as mães, quem tá gestando o bebê e que tá ouvindo agora e pensando, opa, eu tenho que tá aí alguma coisa que eu tenho que ficar preocupado. E eu já emendo mais uma pergunta. É feito algum teste hoje automaticamente aí no pré-natal, alguma coisa assim ou não? Não. Pré-natal não. Então eu vou responder de trás para diante. Pré-natal não. O que acontece é o seguinte, nós temos mais ou menos duas fases da doença celíaca, até podemos encaixar uma terceira, que a primeira fase é antes dos 2 anos de idade, que teoricamente era para o bebê mamar até os 2 anos. Certo. Aí depois que ia introduzindo as coisas todas. Mas hoje em dia está em média de 6 meses. Então a gente coloca papinha, que tem glúten, macarrãozinho, pãozinho, biscoito, essas coisas, e o bebê já começa a ter uma distensão abdominal, gases, ele fica irritado, ele perde peso, ele tem insônia, é aquele bebê que você fala, meu Deus, que barriguinha, vamos dar remédio para soltar gases, e não sei o quê. Então tem toda uma seara envolvida nesse negócio. E aí, o que acontece? O pediatra tem que desconfiar que o bebê seja celíaco. E aí ele pede o anticorpo específico para essa faixa etária, porque isso também tem uma variabilidade nisso, né? Não é assim uma receita de bolo que vai todo mundo aqui aliás, todo mundo aqui adulto dá para ser tudo igual, mas criança é diferente. Criança é diferente, né? Criança não é um adulto pequeno, né? O maior pediatra do Brasil já falava isso. Por isso que eu não atendo criança por causa disso, porque é uma confusão. Mas enfim, então o segundo pico é mais ou menos na segunda ou terceira década, 20, 30 anos de idade. Por quê? É fast food, é muito sanduíche, é muita coisa. Então, aumenta muito essa ingestão de glúten, faz macarrão instantâneo, faz esse tipo de coisa, e aí ele começa a passar mal. Vai ao médico e aí, sim, faz um mapeamento e aí pega. Antigamente, há 30 anos atrás, eu tenho 37 de formado, há mais ou menos 30 anos atrás era clássico, só ser em criança, desnutrida, bem distrófica, assim, com os bracinhos fininhos, uma barriguinha distendida e diarreia. Hoje, eu falei criança, não falei nem adulto. Hoje, 27% dos pacientes celíacos são idosos. O meu recorde pessoal foi uma senhora de 76 anos de idade, que eu faço endoscopia diariamente, e eu entrei, não era minha paciente, eu entrei na segunda porção do adenal, que é logo depois do estômago, faz parte do cortejo da endoscopia, e na hora que eu olhei, eu falei, não é possível, essa senhora é celíaca. E aí fiz o protocolo internacional, que são as biópsias da segunda porção, são 6 porções, 6 biópsias espalhadas nesse lugar chamado bulbo e segunda porção, e veio pimba.
Então, assim, ela, 76 anos de idade, ela passou quantos anos sofrendo o que ela sofria sem um diagnóstico preciso. Então, às vezes só tem enxaqueca, às vezes só tem uma névoa mental, um estado depressivo, uma coisa assim, hoje eu não tô bom, sabe aquele negócio que hoje eu não tô bom? Aí te dá gases, te dá umas cólicas esquisitas, chama, vamos fazer no seu... Não tô muito afim. Então, é muito amplo. Então, fadiga crônica, anemia, isso tudo a gente tem que prestar atenção. Quer ver? Existe uma coisa muito interessante que eu já peguei também, que é assim, qualquer um de vocês chega lá e fala, Ciro, eu quero fazer um check-up de sangue. Aí eu peço lá e peço as enzimas do fígado, chama TGO e TGP, para ver se já tem hepatite ou já deixou de ter. Aí eu vejo e tá aumentada, levemente aumentada, o dobro do máximo. Aí, magrinho, não tem problema no fígado, não tem gordura no fígado, não tem vírus nenhum, eu vou investigando, da onde que vem esse negócio? Você bebe demais? Não, eu não bebo demais. Aí eu peço o marcador do glúten, pronto, pimba, tá lá. Então, essa doença também aumenta esses marcadores hepáticos. Não é em todo mundo, né? Isso aí é uma exceção. Mas o médico tem que ficar muito antenado para isso. Tem que ficar muito antenado. O doutor falou. Pode falar, Anderson. O doutor falou que não tem cura, mas tem como tratar. Tem como fazer a pessoa viver bem sem enxaqueca, sem esses problemas que o doutor falou. A melhora é absurda. Então, assim, o tratamento é isenção total do glúten. Isenção total do trigo, cevada, aveia e centeio. Aí você vai falar, Ciro, mas eu tive dando uma olhadinha antes, a aveia não tem glúten, mas a aveia, ela é manipulada e ela é armazenada em silos onde guarda o trigo. Então tem uma contaminação. Então, por medida de precaução, assim, não vai nessa da aveia. Não vai também. Trigo, cevada, aveia e centeio. Então, ok. Se você está isento disso, lógico que pode acontecer as contaminações cruzadas. Eu sempre peço muito para meus pacientes celíacos lerem rótulo de supermercado. Às vezes o cara vai fazer uma compra de 10 minutos, demora 1 hora, porque ele fica lendo o rótulo, contém glúten, não contém glúten, são produtos abalizados, produtos éticos, de coisa boa. Então, assim, ele vai criar uma linha de confiabilidade nos produtos que ele vai consumir. Então, o restaurante, esse restaurante eu sei que não tem padarias especializadas em produtos para celíacos, tem confeitaria para celíaco também. Mas então, assim, o paciente leva uma vida normal, morre quando for morrer de um infarto ou derrame ou sei lá do que, mas não das complicações do glúten, entendeu? E tem uma qualidade de vida espetacular, é um negócio impressionante. Ô doutor, o celíaco ele é para algum tipo de pessoa especial ou qualquer pessoa ela pode virar celíaca ou ser celíaca? Porque a gente tá falando aqui, né? Muitas vezes é uma pessoa que tá fazendo atividade física, tá com o corpo estruturado, arrumado, tá cuidando da alimentação, mas muitas vezes um detalhezinho ali pode transformar ele num celíaco também? Não, transformar não. Não transformar, ter a doença no caso. Então, a gente nasce com esse marcador genético, é uma tatuagem genética. Entendeu? Essa sua pergunta é muito legal, porque não adianta só ingerir o glúten. Todo mundo, hoje eu comi pão, então assim, todos nós comemos alguma coisa de glúten hoje. Então ninguém está passando mal e ninguém tem nada. Então assim, se você tem a predisposição genética, o gatilho vai ser o glúten. E a terceira resposta desse tripé é a resposta imunológica individual. Você pode não sentir nada e demorar anos para descobrir isso, como você pode ter alguma coisa assim que você não dá muito valor, porque assim, eu tenho enxaqueca, tô dando um exemplo banal, eu tenho enxaqueca, então eu tomo um remedinho, eu já fico bom. Mas aí você tem aquilo de repetição, e aí você nunca foi investigar, ou investigou e não deu certo essa investigação, não chegou no diagnóstico, né? Então, não, a gente não desenvolve isso. Já tem que estar traçado geneticamente. Mesmo cuidando da saúde normal, uma hora ela pode causar ali a transformação e mudou toda a vida, né? Tenho vários atletas. Meu Deus, tem exemplo na família, inclusive. Entendeu? Então, assim, pessoas. Você olha, você fala, uma pessoa 100% normal, mas infelizmente, o grande alívio é que é uma doença que, se a gente fizer a dieta correta, se o paciente fizer a dieta correta, ele vai ter uma vida normal pro resto da vida,
Isso é muito bom. Agora, o que lhe dá mais dor de cabeça, doutor? É uma paciente com um problema sério de celíaco ou Vasco da Gama? Ah, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Os dois são muito difíceis. Achei que vinha uma pergunta mas, não, mas tá bom, eu não ligo. Eu sou vascaíno. Um abraço o nosso amigo Paulão, que tá dizendo, grande vascaíno, doutor Ciro, gente boa. Mas Vasco não é só o senhor, não tem uns santistas por aqui que também estão bem assim. Mas tem um jogador do Vasco que vai estar na Copa, né? Que é o Rian, né? Um jogador nosso aí do Vasco que tá lá na Copa lá. O Rayan é base forte. E o Pedidos Lua tá dizendo que é o melhor médico do mundo, tá dizendo aqui, coisa boa, né? Não, isso é das minhas cunhadas, né? Ah, é? Elas são donas da Lua, não vale. Cunhada não vale. Cunhada não vale. É igual elogio de filho. Não vale muito, né? Não, vale não. Doutor Ciro, muitíssimo obrigado. Eu vou convidá-lo para vir mais vezes aqui. Pensa Fico à disposição. Eu gosto de entrevistado assim quando rende. Quando você conversa, ele vai, ele desenvolve e tem certeza que a gente pode ter um outro momento aí, esmiuçar muito mais esse assunto. Não, e essa parte gastro, né, Valdomiro, é uma situação que afeta todo mundo. Com certeza. Afeta todo mundo. Todo mundo tem algum problema gastro ali, que tem algum probleminha que deu uma dor de estômago, algum diferente. A própria questão do celíaco, que muitas vezes a pessoa acha que é só tirar o glúten que vai resolver, né, doutor? E não vai ser isso, né? Tem que ter um acompanhamento. Então são várias situações que a gente pode tratar com o doutor Ciro, né? Eu, por exemplo, eu gosto de tomar uma cervejinha moderadamente. E esses tempos eu mandei para minha esposa passar no mercado e pegar uma cervejinha. Ela passou e comprou uma sem glúten. Boa. E aí ela mas por que sem glúten? Eu não tinha experimentado ainda, disse, se é para fazer mal, que faça um pouco menos mal. Tem sentido isso, doutor? Não, então, para nós não. Para nós não, pro celíaco é totalmente diferente. Isso, porque eles substituem, né? Uhum. Eu não vou falar marca, porque eu não posso, e hoje em dia tem umas 5. Abalizadas, elas são confirmadas porque eles fazem com milho, eles fazem com umas coisas diferentes, entendeu? Então, não é com trigo mais. Sim. Né? Então, assim, aquilo faz diferença total pro celíaco. Eu tenho cerveja sem glúten na minha casa para as pessoas, juro, porque eu tenho parentes celíacos, então tem para eles em casa. Cerveja sem glúten. Essa ampla junção de produto hoje nas gôndolas do mercado ajuda o celíaco a ter uma vida mais saudável ao passar dos anos, doutor? Porque antigamente não se tinha isso, né? Exatamente. E as próprias empresas elas foram se modificando, se adaptando a esse público hoje, né? Isso é outra pergunta excelente, porque assim, existem empresas especializadas nisso e é um nicho de mercado que então nós falamos de 1.500 pacientes em Brusque, mas nós vamos pegar 2 milhões no Brasil. Então é muita gente celíaca e é um produto caro, porque é um produto muito processado para aquilo ser ético daquele jeito, porque não pode ter nenhum tipo de contaminação. Então o preço já está embarcado naquilo ali, né? Então os supermercados estão tendo essa visão sensacional. Eu li uma reportagem agora essa semana que no Paraná eles estão dando cesta básica para celíaco, feita exclusivamente para celíaco. Você tem que provar que você é doente, fazer um registro e vai lá e eles dão cesta básica. Isso é um exemplo sensacional, né? Sensacional. E o nosso estado vizinho aqui. Então fica aí para os nossos governantes, né? É mais uma mensagem dessa, uma dica. Dica. Obrigado mais uma vez, doutor Ciro. Eu que agradeço. Deixa eu só dar uma mensagem final, por gentileza. Não, porque é muito importante. Funciona assim, Tem muita gente que às vezes por desconhecimento ou por querer ajudar no desespero, pede para o paciente evitar o glúten, tirar o glúten, mas isso ele está prejudicando muito o paciente. Então, assim, fuja dessa opinião, por favor, não compre essa ideia, porque isso prejudica, isso desencoraja. A gente faz tratamentos eu tenho alguns pacientes que dependem de psicólogos para melhorar porque socialmente a gente perde muito, né? Com essa doença, um casamento, uma festa, alguma coisa dessa. Então, fuja dessa situação. Se um profissional de saúde, antes de investigar corretamente, pede para você porque você está inflamado, desculpa, mas assim, sai e não volta nesse profissional. Tá? Então, assim, muito obrigado, excelente, gostei, pode convidar que eu
de voltar. Com certeza, Tá bom? vamos convidado. Obrigado. Valeu. Conversamos aí com o doutor José Ciro de Moura Gomides, gastroenterologista, batendo um papo aqui conosco. Eu conheci ele por doutor Ciro, né? Não sei o nome completo, né? Acho que a maioria das pessoas conhece como doutor Ciro, né? Porque Se falar o primeiro nome, acho que nem o doutor Ciro lembra quem é. Nem minha mãe. Nem minha mãe. Só de Zé, pau, né? De Zé, né? Carioca da Gema, né? Não, sou de volta